sistema que é vigente na Terra hoje, todo o sistema cultural, religioso, político, enfim, governamental, das instituições todas, esse sistema não tem padrão vibratório para dar um salto. Para onde é que ele vai? Ele se esborracha, né? Ele implode, ele cai por si mesmo, ele se autodesgoverna-se. Essa é a lei de funcionamento das coisas. Quando um sistema qualquer sistema, até na mecânica, na eletrônica, esgota-se, ele se desmonta. Ele mesmo, vamos dizer assim, de dentro dele mesmo sai, ou se desenvolvem os fatores que vão aniquilá-lo, né? O Baldi fala muito dos autoaniquilamentos dos sistemas vencidos, né? E coloca faz muitas considerações importantes sobre isso, principalmente no plano interno. Ele mostra que as coisas ultrapassadas dentro da gente, nós mesmos é que criamos as condições para destruir essas coisas velhas que nos incomodam. E muitas vezes criamos situações que parecem ser externas e produzidas por terceiros, mas na verdade somos nós que criamos as situações todas para que alguma coisa velha seja encarada e, portanto, desmantelada. Bom, esse velho sistema vai ruir, né? Desmonta, porque a Terra dará esse salto aqui. Aqui está. Vou fazer assim. Isso aqui é o sistema destruído, né? Ele vai cair, derreter que nem um sorvete. Ele vai se desmanchando. Vocês acreditam que o sistema hoje, como nunca, está incrivelmente vulnerável? Vilas, hoje, alguns pensadores que estão começando a trabalhar com o tema em nível internacional, têm interessado nas próprias Nações Unidas, por um motivo muito simples. Existem pensadores dentro das Nações Unidas, que pesem o que é hoje as Nações Unidas. Existem pessoas que pensam, aliás, em todos os setores da atividade humana existem pessoas que pensam. E essas pessoas estão percebendo que cidadãos de todos os países, de todas as raças e credos, cidadãos de elevado padrão cultural, que trabalharam para governo, para instituições internacionais, alguns prêmios Nobel, alguns doutores, mestres e professores da área acadêmica universitária, pesquisadores, enfim, pessoas que o sistema preza pelo conhecimento, que são altamente competitivos no mercado de trabalho internacional. Essas pessoas estão largando tudo na vida e indo para ecovilas. Isso é o suficiente para preocupar instituições que estão aí representando os interesses do sistema. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Na tentativa de explicar por quê, e aprofundando na filosofia dessas pessoas, por que elas estão fazendo essa opção, elas estão começando a Nações Unidas está começando a perceber que está nascendo algo novo na humanidade. Periodicamente, a humanidade passa por grandes transformações de qualidade, profundas. E as Nações Unidas e os pensadores modernos estão atentos muito a essas transformações. Ao estudarem a grande evolução que está ocorrendo no mundo hoje, eles percebem que tem indivíduos que estão meio que saindo fora dessa linha. São tão importantes esses indivíduos que chegou a colocar um gigantesco grilo, um grande ponto de interrogação nos pensadores modernos. Porque, olhe bem, vamos fazer uma representação do que esses pensadores estão descobrindo, à medida que estudam o tema e debatem com as pessoas que estão tomando essa opção de vida. O mundo, antigamente, continente, aqui, outro aqui, um monte de coisa aqui. Antigamente, era um agrupamento humano aqui, outro lá, outro aqui. As nações eram grandes vazios. Hoje, não há um ponto do território planetário que não esteja sob a jurisdição de um país. Se você quiser sair de todos os países, você conseguiria. A gente está sempre caindo nas fronteiras de alguém. Perceberam que em qualquer lugar do mundo existe um patrão, um dono do território? Leis que regem aquele território? Conhece a música do Raul Seixas, Para a Terra que eu quero descer?
O que ele quis dizer com isso? Né? É a visão artística que antecede muito as outras formas de percepção de realidade. Né? Quando ele canta aqui, né, para a terra que eu quero descer, ele no fundo quer o quê? Quer um lugar no mundo onde as outras jurisdições não encontram espaço. Um lugar protegido contra o próprio mundo. Um lugar onde as pressões do mundo não têm o direito de entrar. Território livre. Claro, eu ainda não posso dar conferências e criar um ONG para criar territórios livres, porque eles ficam comigo. Né? Então a gente fala que é a Amazofia. Né? Porque, na verdade, dentro desse conceito aqui, existe uma terra livre de todas as nações e de todas as bandeiras. Existe uma terra livre de todos os condicionantes impostos pelo sistema dominante. E hoje, gente, o que está acontecendo? Existe um só sistema dominante praticamente. O mundo se globalizou e a economia se globalizou graças ao fato de que os meios de comunicação tornaram viável uma ideologia única. Uma ideologia calcada em dois princípios básicos, estruturadores. A do conflito, tanto da polarização, certo e errado, o bem e o mal. Esse é um dos fundamentos da nossa civilização. E na competitividade. Então, dualidade, conflito e competitividade. Isso aqui é a equação do sistema cultural que hoje domina a Terra inteirinha. Se vocês quiserem viver dentro de um sistema diferente desse, aonde Yang e Yin não são opostos, mas complementares, e onde Yang e Yin não gera disputa, conflito, portanto, não gera guerra, não gera diferenças, mas gera cooperação e complementaridade, vocês têm que sair do planeta Terra. Ou procurar lugares na Terra que, apesar de pertencerem a determinados países, são lugares ainda bastante isolados. Suficientemente isolados para continuarem isolados durante todo o tempo que a Terra viverá essa grande transformação cultural. Eles são áreas isoladas, suficientemente isoladas, para que haja tempo desse salto. Esses indivíduos estarão em áreas isoladas, que depois se transformarão na única realidade do planeta. Eles vão para um território quase livre, e um dia estarão no território livre, porque em volta dele não terão mais nenhuma nação. Compreende o raciocínio que eu estou fazendo? A liberdade, gente, é o oposto disso daqui. São sistemas de complementaridade entre os diferentes e de cooperação justamente por conta das diferenças. É uma civilização yin, e não uma civilização do conflito, da disputa, que é uma civilização yang. Ora, se Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ele quer dizer que a nova terra será uma civilização yin, isto é, feminina, pautada na cooperação e na complementaridade dos opostos, e não uma civilização yang. Jesus teria dito, só a terra, herdará a terra aqueles que foram bravos, lutadores, guerreiros, que saberão sucumbir, vão destruir todos os exércitos inimigos. A terra seria yang no futuro, certamente. Mas ele diz, os mansos herdarão a terra. Ao dizer o Sermão da Montanha, ele relaciona um conjunto dos princípios ligados ao yin. Ora, gente, se o mundo está ocupado inteirinho com a civilização yang, aonde é que não tem será que não tem um espacinho para alguém que tem uma outra índole possa viver em paz, sem RG, 5 CPF, CNPJ, cheque, cartão de crédito, inscrição no PIS/PASEP, o que mais ajuda aí? Quantas coisas que no fundo servem para quê? Para nos aprisionar a estrutura.
Então ele diz assim, sonhem, sonhem, tenham uma casa própria, sonhem, sonhem mais ainda, tenham um pequeno barco, porque o pequeno barco lhe permitirá comprar um veleiro, tenha um veleiro para você poder comprar um iate, tenha um carro popular, porque amanhã você terá um segundo carro na garagem, assim vai. Mas não percebemos que nós não estamos trabalhando para nós. Os próprios ETs falam, puxa, mas vocês nasceram e acham que todas as obrigações que vocês criam na vida são as obrigações pelas quais vocês nasceram? Eles falam, o compromisso de vocês é outro, mas vocês vêm aqui e se ocupam de tal maneira, com falsos compromissos, que os verdadeiros mesmo, quando você chega na agenda dos compromissos cumpridos, mas minha vida foi uma zorra, fiz 500 mil coisas, morri, deixei um apartamento para minha filha, um plano de saúde, não sei para quem, todos os cartões de crédito sanados, saneei minhas economias, tudo, olha aqui, imposto pago, olha o que eu paguei de INPS, isso defunto lá, conversando lá em cima, né? Tá, não sei o que, já bom, agora tudo bem, vê a sua agenda aí, a agenda que você levou para descer, aí olha atrás assim, não tem um clique assim, nada foi quicado. Ele falou, mas porra, também eu nasci numa família que não sei o que, aí vem as desculpas, né? 500 desculpas e nenhum dos compromissos verdadeiros foram assumidos. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tanto é que o plano lá de cima, que fica ocupado com os nossos processos de condicionamento, está começando a perceber que está inútil as pessoas nascerem, elas não se transformam. O sistema que nós inventamos se tornou mais forte do que a nossa consciência. Nós somos totalmente inconscientes aqui. Por isso os ETs dizem, nós somos conscientes lá no alto, mas depois que a gente tira o belo corpinho da cama e levanta, viramos antas, né? Completamente. Sujeitos que não têm a mínima lembrança da sua consciência superior. Isso é uma loucura, gente. E quando nós acordamos, nós não estamos ligados a isso aqui. Nós estamos ligados ao universo dos compromissos e obrigações que são estabelecidos pela nossa presença na Terra física. Então, indivíduos livres. Indivíduos livres. Livres quer dizer o quê, gente? Indivíduos que têm a liberdade construída dentro de si. Eles querem viver também de uma maneira livre. E não encontram lugar no mundo. Se nós, dentro desse monte, desse espaço todo, tem milhares de pessoas aqui. Milhares, bolinhas dessas. Se no meio desses milhares de bolinhas tem uma outra que são amarelinhas, difusas, somente aquelas bolinhas que estão ao lado dela sabem que ela é amarelinha. Nem sabe às vezes da existência de outra bolinha amarelinha, que também é rodeada de outras pessoas. Isso são pessoas. Quando essas bolinhas amarelinhas, aqui, enquanto elas existirem isoladas, esse grande sistema não saberá, como um todo, da existência de bolinhas amarelinhas. É um sistema que apenas os indivíduos imediatamente em volta sabem da existência da bolinha amarelinha. Começa, no entanto, a haver um fenômeno que é chamado as redes de consciência, que existe, que os ETs nos dão conta da existência dela, que estão fazendo com que essas bolinhas amarelinhas todas se reúnam. Se reúnem e compreendam a unidade minoritária que elas representam dentro de um conjunto enorme de bolinhas de outras cores. Esse fenômeno é o fenômeno que está acontecendo com os homens e mulheres livres. Eles eram dispersos, incompreendidos e totalmente incapazes de realizar qualquer transformação. Vamos pegar aqui, nesse chão, e vamos encher de palitinhos enfiados no carpete para cima e colocar um peso apoiando em todos eles. Eles quebrarão todos. Peguemos todos os palitinhos, juntemos e vamos fazer uma coluna central de palitinho que suporta toneladas. Por quê? O indivíduo isolado, como um palitinho isolado, ao quebrar, por causa do peso, ele descarrega a carga dele em cima dos demais, tornando o outro também mais vulnerável e assim por diante quebram todos. Porque no fim tem um único palito sustentando tudo. Quando nós juntamos assim,
e transformamos esse monte de palitos num tronco, restabelecendo a unidade, isso aqui aguenta uma grande tonelagem. Nenhum se romperá por causa da coesão da massa dos palitinhos juntos. Olha, gente, os indivíduos livres no mundo começaram a se reunir. Eles sempre existiram. Ao longo da história da humanidade, esses indivíduos sempre existiram. Mas agora, diante do fenômeno da globalização cultural e dos valores e dos significados que embasam esse modelo cultural no qual vivemos, esses indivíduos estão começando a se achar. A tênue rede de consciências que interligava todos começou a ficar mais forte. Mais indivíduos conquistaram a liberdade interior. E o que está acontecendo? Esses indivíduos estão começando a costurar alianças diferentes daquela do sistema. O sistema baseado naqueles dois princípios que eu falei. Eles estão se unindo dentro desses novos princípios. Aqui é da polarização do confronto. Aqui é da polarização que gera a complementaridade, a cooperação. Aqui não, gera a disputa, a guerra, o conflito. É isso que o sistema tira partido para gerar a energia do movimento econômico, social, cultural, etc. Aqui a energia veio da consideração de que a heterogeneidade é fundamental, a pluralidade, e de que todos os indivíduos valem por si mesmos, independentes, livres, e que geram entre si, por conta dessa diferença, cooperação. Ora, esse sistema não sabe ver isso daqui. Aonde ele vê cooperação, ele vê fraqueza. Ah, esse cara não pode competir, coopera. Ah, esse cara não quer reconhecer de que a vida é uma luta, é um conflito, você tem que competir no mercado, em todos os mercados, do trabalho, enfim, de todos eles. O conhecimento. Aqui não. Aqui as pessoas diferentes se reconhecem diferentes. Isso não gera disputa entre elas, porque elas são educadas para a cooperação, porque falam, puxa, você é tão diferente de mim, que bom, porque eu sou diferente de você e podemos juntos, portanto, desenvolver coisas, ideias, iniciativas impossíveis dentro do sistema competitivo, porque o competitivo elimina uma das possibilidades, fica uma só, cada vez mais empobrecida, porque o mundo é hoje todo igual. Ou vocês acham que não é?